mito de que era um túmulo que teria uma certa maldição do Tutankhamon. Essa maldição ela acaba não tendo uma veracidade histórica, né? Então, portanto, Tutankhamon foi assassinado. Mito ou verdade? Mito. Um mito. Bom, controverso, mas um mito. Mito ou verdade? 300 guerreiros defenderam Esparta. Esse é um outro mito. É um outro mito. Nós aprendemos tudo errado na escola. Que coisa impressionante. Então, os 300 de Esparta, na verdade, não existiram? Existiram. O que importa da história? Eu sempre digo que a história não é uma busca ao passado, é uma busca de reflexões do nosso presente. Esparta, Atenas legaram tudo, né, da civilização ocidental. Sim, a cultura helênica é a base de tudo. É a base de tudo. E era importante você ter nos 300 espartanos, né, essa legitimação. São homens que venceram, né, entram para a história como vencedores de uma grande batalha contra Xerxes, contra os persas, mas na verdade eles contam com a ajuda de outras cidades-estados que estão ali no entorno dessa Grécia antiga. Né? O que passa para a história é que esses caras, esses 300, né, tem filmes recentes, tem duas versões. Venceram um mega evento persa. Né? Na verdade, sim, você tem os 300 ali, mas é uma estratégia de guerra até pela batalha de Termópolis se dá num lugar pequeno, num lugar, enfim, que você não vai colocar todo o seu exército para ser vulnerável a uma derrota. Né? O que passa realmente é que eles conseguiram vencer e deixar o legado da democracia, da igualdade, enfim, de todo o legado heleno para a civilização ocidental. Então é um mito construído para dizer, olha, esses caras são importantes, vamos jogar eles lá para cima, né, fazer filmes, enfim, a Hollywood tem essa... Então vamos lá, os 300 de Esparta, é mito ou verdade? É um mito. Outra, mito ou verdade? Cleópatra era linda. A Elizabeth era linda, né? Elizabeth Taylor de 63. Sem dúvida nenhuma. Uma mulher, enfim, vai ganhar lá deslumbrante. Da Audrey Hepburn, né? Ser uma das mais bem pagas de Hollywood naquele momento. Foi. Mas é um mito. É um mito por quê? Porque esse conceito de beleza ele também é construído historicamente, né? O que a gente considera belo na história contemporânea talvez não fosse belo no Egito Antigo. E tem um historiador, o Sheikh Anta Diop, um historiador africano, que ele vai revelar que a nossa Cleópatra, esse imaginário, depois de pesquisas na Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, que em moedas, em artefatos parece que tem do período... um busto dela em mármore, que outro dia eu vi até que descobriram isso recentemente, esculpido, na verdade, por um romano. Com toda certeza, naquela época em que Marco Antônio e César estiveram lá, e que era uma coisa, em termos de beleza, beleza ocidental, inclusive, discutível. Você não pode imaginar que uma dinastia ptolomaica pudesse fornecer narizes bonitinhos. Não, ela tem um queixo proeminente, o nariz proeminente, mas tem um outro detalhe de falsificação histórica, que é tirar a África da história ocidental. Porque quando eu penso Egito, eu não penso África. Né? A África, eu sempre brinco que são os 3 tambores, 3T, tambor, Tarzan e tribo. Se a bela e o legado do Egito para a civilização ocidental é tão importante, eu preciso retirar ela como africana e colocar ela como ocidental, como uma helênica. Aí eu construo uma visão, uma bela como a Elizabeth Taylor, que é uma atriz, enfim, fantástica, mas uma outra atriz com características, como você disse, mais macedônicas, mais africanas, poderia interpretar ela. Então é um mito. Vamos lá então para outra. Mito ou verdade? Marco Polo desbravou a China. Essa é verdade. Essa é verdade. Alguns historiadores levantam a lebre que nos seus registros não há informações sobre a muralha da China. A muralha da China ela é começada construída entre o século XIV e vai até o XVII. O Marco Polo, seu tio e seu pai estão lá no século XII, XIII. Então, não tinha muralha da China? Não tinha muralha da China. Mas ele traz registros importantíssimos nos seus diários do comércio de sal
e da feitura do dinheiro. Então são duas informações, dois registros históricos contundentes que levam a crer que o Marco Polo, sim, ele teve pela Rota da Seda, a narração da volta dele, mulambento, trajado, barbado, enfim, depois de um longo período de excursão ali pela Rota da Seda, revela indícios que sim, essa é uma verdade histórica. Marco Polo desbravou a China, mito ou verdade? Essa é uma verdade histórica. Essa é polêmica. Vamos lá. Mito ou verdade? Cristóvão Colombo descobriu a América. Esse é um mito problemático, mas é um mito. É mito, mega mito. Senão a América chamaria Colômbia, não América, né? Ou Colômbia. Ou Colômbia. Os historiadores colocam, né, tem um historiador X, que é o Bartolomeu de las Casas, que é um padre do período, que traz registros desse Colombo, que é um cara que não tem o tato, né, para fazer o mapeamento cartográfico, para delimitar onde ele chega. As duas únicas posições geográficas é o Haiti, né? A Ilha de Hispaniola. Ilha de Hispaniola. É a única coisa que você tem o registro. O resto são especulações. Só em 1498, né, na sua última viagem, quando ele já está lelé da cuca, completamente lelé, é que ele começa a ratificar que é o grande proprietário e tudo mais, e ali ele perde o seu espaço dentro da historiografia. O Vitor Hugo também faz um registro que ele não conseguiu nem colocar o ovo em pé, que também seria um outro mito. Esse ovo estaria já cozido, ele dá uma quebradinha, bota o ovo, já tira o ovo e não deixa ninguém ver. Mas é um mito que passa como verdade para a história, nos bancos escolares, nos manuais, para ratificar uma visão eurocêntrica, de conquista, né? Que tira autonomia aí de uma proto-história ameríndia ou indígena. Fora vikings que estiveram antes, fenícios. Então, todo mundo já esteve aqui antes. Várias pistas, né? Claro. Isso século XIII, século XII. É o que os historiadores chamam de falsificação histórica. Exatamente. Essa eu não sabia. Mito ou verdade? Alexander Graham Bell inventou o telefone? Então, esse é o mito. Esse é o mito. Eu estava brincando com um colega dizendo que muitos sambas, né, na década de 20, 30, até meados de 50, o compositor fazia, precisava de grana, vendia o samba. Com o Graham Bell vai acontecer a mesma coisa. Há um congresso em 2010 nos Estados Unidos. Em 2010? 2010. Que vai fazer essa discussão e perceber e encontrar indícios que um italiano, Antonio Meucci, né, em 1857, ou seja, 17 anos anteriores ao Gambrel fazer o registro, já teria feito a comunicação eletromagnética e por deficiência financeira, material, ele acaba vendendo os direitos para Gambrel. Quer dizer, aquela história do imperador, do nosso imperador, Dom Pedro II, lá na exposição de Nova York, tudo conversa. Uma balela histórica. Tudo conversa. Bom, são controversos, há debates, mas assim, o último indício é esse, que ele teria vendido os direitos. Eu queria te fazer um convite, Cristian, porque já estouramos todo o nosso tempo. Eu queria te perguntar um monte de outras coisas. Eu queria saber se você poderia se comprometer. Nós estamos ao vivo aqui, quer dizer, será gravado. Você se comprometeria a voltar para a gente fazer mais mitos e verdades? Olha, histórica. Estou à sua disposição, né? Os amigos historiadores disseram, você vai no Rony, pô, o Rony é louco. Como é que num programa de TV ele vai falar sobre história? Vou continuar falando, Cristian, porque tem muita coisa que eu quero perguntar para você e que eu sei que a exiguidade do nosso tempo não vai permitir. Você volta? Quando você precisar. E eu preciso sempre, pode ter certeza. Eu quero agradecer muito a presença do professor e coordenador do curso de História da Uniban, Tatuapé, que é o Cristian Fernando Santos Moura. Te agradeço muito, querido. Eu que agradeço, que você volte. E tem um monte de coisa aqui, ó, tem um monte de perguntas para fazer. A gente faz na volta. Tá ok, Rony. Obrigado, querido. Obrigado você. Obrigado, meu irmão. Obrigado de coração.